Olá, meus irmãos. Mais uma vez, nós com alegria estamos na presença do Senhor para um culto de adoração ao Senhor. Então, quero convidar você agora a entrar na presença de Deus e adorá-lo. E não somente um ouvinte do culto, mas adorar ao Senhor. Entra na presença de Deus agora. Vamos orar e buscar a presença do Senhor. Nosso Deus querido, nosso Deus de graça, de misericórdia, de paz, nosso Deus bondoso. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós, ó Deus, chegamos à tua presença para prestar um culto ao Senhor nesse momento, ó Pai, nessa hora. Aceita o culto do teu povo, da tua igreja em adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 25, até o versículo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim, na palavra do Senhor: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e em quem eu espero todo o dia. O salmista escreve isso ao Salmo 25, do versículo 1 até o versículo 5, ele fala isso. Eu espero em ti. O Senhor é quem é tudo para mim. O Senhor é todas as coisas para mim. Que a gente tenha esse pensamento e esse procedimento e essa atitude de esperar no Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos buscar a sua presença. Vamos elevar a nossa alma, a nossa mente em adoração ao Senhor, com cânticos, com hinos nesse momento. Em nome de Jesus.
Irmãos, eu gostaria agora antes de ir para a palavra, de trazer alguns avisos aos irmãos. Primeiro, com muita alegria, nosso coração, nós estaremos voltando o nosso culto no próximo domingo, presencialmente. Claro, nós vamos seguir as regras, as orientações das nossas autoridades. Então, nós vamos manter o distanciamento, né, de pessoas necessária. Nós vamos ter que seguir algumas regras, né, da nossa autoridade. Pessoas de 13 anos até 60 anos, né, nessa faixa. Então, nós vamos ter o nosso culto dessa forma. E também estaremos transmitindo para aqueles irmãos que não puderem se enquadrar nessa faixa que a autoridade nos coloca. Então, irmãos, os irmãos que não têm um problema de saúde mais sério, né, que possa se comprometer, venha, né, e assista e participe do culto conosco. Eu gostaria, durante a semana, estar passando uma listinha aos irmãos e os irmãos poderem dizer: eu estarei sim, eu posso estar. Eu sei que tem irmãos que não poderá estar por conta dos filhos, que não se enquadra nessa faixa, outros irmãos que talvez a idade já, né, está acima desse limite. Mas, irmãos, podendo, esteja conosco. E convide também os amigos, né, os vizinhos que puderem estar. E tragam, né, avisem, tragam. Nós estaremos com todo cuidado, né, com álcool gel, passando, né, o medidor ali, né, na testa da pessoa, para ver se está bem, cumprir as regras do governo, ok? Outro aviso é assim: você quer entregar o dízimo e a oferta e não tem como, então procure os irmãos, né? Procure o irmão Douglas e ele vai retirar o seu dízimo aí na sua casa. A oferta de alimento também, como você preferir. Mas se você quer dizer: olha, eu vou depositar, então nós passaremos para você a conta corrente, você pode depositar o seu dízimo e a sua oferta e continuar o nosso culto de adoração, continuar a nossa entrega de amor, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração e aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Então nós estaremos continuando a adorar ao Senhor da mesma forma que faríamos antes. Não presencialmente, talvez, mas nesse momento, né? Mas logo estaremos, com certeza, livres desse momento difícil para a população, dessa pandemia horrível que assola todo o solo brasileiro. Tá bom? Eu quero convidar você agora a, comigo, nós ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer. Então, abre a sua Bíblia, se você tem aí contigo, ou acesse no teu celular, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. E do versículo 21 até o versículo 43, é um texto um pouquinho longo, então requer da gente um pouquinho de atenção, tá bom? Um pouquinho mais de atenção do que o necessário, porque a gente, às vezes, em casa, a gente levanta, sai, mas presta atenção nesse texto, Marcos capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43, tá bom? Eu vou ler nessa versão que nós temos aqui, que diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. E grande multidão o seguia e comprimindo-o. Aconteceu que, naquele momento, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo cada vez pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão,
tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? E responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta? Como dizes quem tocou? E respondeu-lhe os seus discípulos que não conhecia quem tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, a quem disseram: a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que ninguém a acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço? E por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou ele onde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados, e Jesus ordenou que não expressassem a ninguém sobre o assunto, e mandou que dessem de comer àquela menina. Amém? O texto por si só nos enche de alegria, nos enche de emoção. Narra-se a história completa da ressurreição da filha de Jairo, e também aqui registra o milagre acontecido de uma cura maravilhosa sobre a vida de uma mulher que tocou as vestes de Jesus com um ato de fé. O texto, ele fala de morte. A morte é uma realidade inquestionável. Está presente todos os dias nas nossas vidas, em todos os lugares. Mas apesar de sabermos disso, apesar de conhecermos isso, ninguém aceita a morte. A vida pode ser a pior de todas, mas quando se chega no momento inevitável da morte, todos se agarram à vida, ao fio de vida. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê, amigos? Porque o ser humano não foi criado para morrer. A morte é uma intrusa na nossa experiência, na experiência humana, nossa experiência de vida. Nós não fomos criados para morrer. E no texto que nós lemos, nós achamos uma mulher que está morrendo por causa de uma hemorragia incurável. Achamos aqui também um pai desesperado porque a sua filhinha está morrendo. A Bíblia fala aqui que ele é um dos principais da sinagoga e naturalmente ele conhece bem a Bíblia que ele tinha em mãos na sua época. Mas
Irmãos, há momentos em que nós não vemos luz nenhuma, de lado nenhum. E muitas vezes o sofrimento, às vezes, nas nossas vidas é tão grande que até a Bíblia parece não mostrar nada. Mesmo estando tudo tão claro, mas nós não conseguimos enxergar nada. E essa era a situação desesperadora daquele pai. Ele sente que está morrendo por dentro, embora as pessoas nem percebam a sua dor interior, o que se passa com ele, o que estava acontecendo na sua vida, porque nós humanos somos assim, tendemos a ver somente o nosso lado, o que está acontecendo conosco. Nesse momento, assim como daquela mesma forma que acontecia com Jairo, deve haver com certeza pessoas enfrentando momentos de morte, de dor. Não somente a morte física, mas também a morte moral, a morte emocional, a morte social, a morte espiritual, que vai nos consumindo aos poucos por dentro, sem que nós tenhamos nenhuma solução aparente. Meu filho está escravizado no mundo das drogas e é como se a vida tivesse acabado para mim, diz algum pai aflito, desesperado pela dor. Você é capaz de compreender o que esse homem angustiado está querendo dizer? Está vivendo um momento de dor e de morte. Sabe, irmãos, nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. Mais cedo ou mais tarde nós teremos de encarar a morte sobre nós. Não somente ali, talvez num leito de hospital, mas tantos outros tipos de dor que nos consome aos poucos. E a nossa pergunta é: como reagir diante disso? Como reagir diante dessa dor? Como reagir diante da morte iminente? Porque apesar de muitos já conhecerem a Jesus e ter a esperança da ressurreição, parece desesperar-se diante da morte de um ente querido, de alguém que lhe preza muito o coração. E graças a Deus que no cenário dessa história em que lemos aqui, aquela história de confusão, de tristeza e de dor, ali existe um outro personagem muito importante, que é Jesus, o dono da vida. E ele simplesmente aparece naquele momento de dor. E sabe, irmãos, nos piores momentos da história do ser humano, o Senhor aparece para auxiliá-lo, pronto a lhe dizer: levanta-te, levanta da situação de dor e de morte que você se encontra. Você consegue visualizar aquela cena? Ouvir a voz de Jesus dizendo: levanta-te. Em um ambiente de morte, ele autoriza o estorno da morte, o cancelamento da morte, e determina a vida, decreta a vida. Você consegue visualizar esse mesmo Senhor, Senhor da vida e da morte, o nosso Senhor Jesus, chegando também até você, até eu e você, e determinando vida? Saiba que nesse mesmo momento Ele pode entrar na sua vida e dizer: levanta-te de toda a situação que parece não haver mais solução. Levanta da situação que parece não haver mais esperança, de não haver mais o que fazer, da situação de está tudo acabado. Ele diz: não. O Senhor Jesus, dono da vida, ele diz: não, eu ordeno que haja vida.
eu decreto vida. Sabe, irmãos, como leitores da Bíblia que somos, nós vamos nos lembrar da voz suave de Jesus dizendo àquela mulher pecadora que foi pega em pecado. E Jesus diz para ela, depois de toda a cena, ele diz: eu também não te condeno. Mas o cenário da história de hoje, a voz de Jesus, ela é mais forte, é mais poderosa do que aquele momento de doçura. Agora Jesus está dizendo: eu ordeno, levanta-te. Essa voz de Jesus provoca temor e tremor àqueles que estão presentes. E naquele dia havia muita morte envolvendo as pessoas ali. O profeta Isaías já dizia isso. O Senhor Jesus viria num momento de dor, de trevas e morte. Havia tanta morte como talvez hoje. Casamentos morrendo, empresas falindo, filhos perdidos, muitos talvez definhando, caindo aos pedaços por dentro de tamanha tristeza e dor. Mas Jesus, Ele mostra que Ele é o Deus da vida. No relato bíblico, a palavra de ordem aqui de Jesus é: levanta-te. Disse Jesus: levanta-te. E aí, meu querido irmão e amigo, onde estivermos, nós vamos experimentar a vitória sobre a dor, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o desespero e angústia, pela ordem do Senhor Jesus. Há pessoas que já tentaram todos os caminhos e nada deu resultado. E cada dia que a pessoa sentem que estão se afundando numa areia movediça da vida, por conta da dor e do desespero, por conta da ineficácia das nossas ações. Mas de repente se estende um braço poderoso para buscá-lo, para levantá-lo, para ajudá-lo. É o braço de Jesus sobre a sua vida. Mas sabe, irmãos, muitos não aceitam. Muitos não aceitam aquele momento de ajuda, de socorro, mesmo afundando na areia movediça da sua vida. Estão cheios de preconceitos, de temores, de medos, e não conseguem libertar-se para se segurar na mão auxiliadora poderosa do Mestre. Alguns estão presos ao preconceito da religiosidade, da tradição familiar, do orgulho religioso, do medo da sociedade e tantas outras coisas que estão presos. Estão afundando. E assim continua afundando na dor. Esse foi o caso do próprio Jairo aqui no texto que nós lemos. Ele era o chefe da sinagoga, um homem inteligente, culto, preparado. Como então ele poderia juntar-se àquela gente tão simples que seguia Jesus naqueles tempos? E quem eram as pessoas? Aquela multidão que seguia Jesus: prostitutas, ladrões, leprosos. Quer dizer, os desprezados da sociedade, os rejeitados da sociedade, homens e mulheres sem esperança, sem algo a ter e a dar. Como então ele, rico e poderoso Jairo, poderia descer do seu pedestal para juntar-se àquele povo desprezado? Sabe, irmãos e amigos, às vezes a vida nos ensina lições que de outro modo nunca aprenderíamos. Foi assim com Jairo. A sua filhinha estava doente. A medicina não tinha, naqueles tempos, não tinha remédio.
para a cura daquele mal que levava à morte a sua preciosa filha, que ele tanto amava. E o que fazer? Onde ir? Cada braçada que Jairo dava para sair daquela areia movediça, ele se afundava mais e mais no seu mundo de temores, de dúvidas, de preconceito, pedestal onde ele estava. E Jairo está agora diante da morte da sua filha querida. Coração dilacerado, muita dor, e agora sem saber o que fazer, nem onde ir mais, no meio do desespero e da dor. Agora ele se lembra de Jesus, então ele corre para Jesus para buscar ajuda. Sabe, irmãos, nessa hora a vergonha fugiu, preconceito não mais fazia sentido na sua vida. Ele estava diante da única chance de ter a sua filhinha de volta. O texto diz que Jesus se comoveu. Jesus foi lá, acompanhou ele, trouxe vida novamente. O Senhor traz vida àquele que está morto. O Senhor traz vida àquele que não tem mais esperança, que está em desespero. Esse Jesus que ajudou Jairo, ele está bem perto hoje de mim e de você. Embora nós não consigamos vê-lo fisicamente, ele está aí, com os braços abertos, prontos a acolher, pronto a nos receber. Está do seu lado, com oferta gratuita de salvação para as nossas vidas, de retorno à vida. Você não precisa pagar nada. Tudo o que precisa fazer é abrir o coração e convidá-lo a fazer parte da sua vida agora, comandante da sua vida agora. Existe no coração humano, infelizmente, sentimento inconsciente de que eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo, pagar alguma coisa para conseguir algum benefício. Se alguém nos oferece algo de graça, nós imediatamente pensamos que aquilo não deve valer muita coisa. Ou se valer, então alguém está tentando nos enganar, alguém está tentando nos enrolar com aquela situação. Existe um ditado que diz: olha, não existe almoço de graça, sempre tem uma cobrança. Nós vivemos num mundo onde se cobra por tudo. Tudo deve ser pago. Você tem que fazer por merecer aquilo. Mas sabe, o relato bíblico nos mostra uma verdade espiritual que precisamos entender para sermos felizes, cristãos felizes, autênticos. Nessa história, ninguém faz nada, exceto chorar diante da morte. Desesperado, chorando diante da morte. Ninguém paga nenhum preço. Essa não é a história acerca do que nós, seres humanos, fazemos ou podemos fazer, mas acerca do que Jesus é capaz de fazer por mim, por você. Jesus vem para levantar o morto, colocá-lo novamente com vida. A única condição para receber vida aqui no texto é estar morto. Mais nada. Você não precisa ser inteligente, nem bom, nem sábio, nem maravilhoso. Tudo o que você precisa é da intervenção de Jesus sobre a sua vida. Veja, aqui não se fala da conduta do ser humano, de como eu devo viver a minha vida cristã, de como eu devo proceder para ter vida, mas sim de como o pecador se torna um seguidor autêntico de Cristo. Tudo o que precisa fazer é reconhecer a sua incapacidade
E agora então, incapaz, contrito, ajoelhado da nossa crença, suplicar pela graça redentora de Cristo, a graça salvadora de Cristo, a graça que traz vida. Talvez aí é onde você esteja, peso da culpa, do passado, passa a sentir-se indigno, sem merecimento. Quem sabe a sua consciência perturbada pelos erros vividos no passado, gritem em desespero dizendo que para você já não existe mais perdão. Talvez as sombras da morte estejam chegando e fazendo um círculo aterrador em torno de você, a ponto de você dizer: eu não tenho mais oportunidade, não há mais chance, não há mais esperança. Mas ouça a voz de comando de Jesus dizendo: levanta-te, levanta-te. Faça então como aquela mulher que estava com fluxo de sangue que nós lemos aqui. Acredite, creia. Não importa o que as outras pessoas possam dizer ou caçoar da sua fé. Não importam se as multidões impedem você de se aproximar de Jesus. Como aconteceu naquele momento. Transponha os obstáculos. Continue andando em direção a Jesus. Caminhe através da multidão. Chegue perto de Cristo. Chegue até Ele. Toque as suas vestes. Como fez aquela mulher. E depois sinta a diferença do milagre maravilhoso que Ele é capaz de fazer sobre a sua vida. Um dos grandes problemas que temos, eu gostaria de partir aqui para o nosso final, nossa reflexão final. Um dos grandes problemas que nós temos e que se apodera de nós, que toma a nossa vida, é o pensamento de que os milagres não acontecem conosco. Eu vejo milagres ali e acolá, mas parece que não acontece. Isso aqui não é para nós. Nós não vamos viver isso. Mas deixa, meu querido irmão e amigo, lembrar você da vida de Jacó. Jacó vivia uma vida assim, e já era madrugada quando ele estava atravessando um lugar, e o sol começava a despontar quando o anjo então pediu: me solta, Jacó, deixa eu ir, depois de uma noite toda de luta, porque já está amanhecendo o dia, Jacó. Mas Jacó agarrou o anjo e clamou e disse: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Quando foi a última vez que você ajoelhou-se diante do Senhor e disse: Senhor, me abençoa. Abençoa nisso que eu preciso. Abençoa nessa situação que eu vivo. Faz um milagre na minha vida. Faz um milagre no meu casamento. Faz um milagre no meu trabalho. Faz um milagre na minha vida financeira. Faz um milagre na minha saúde. Quando foi que você clamou ao Senhor que te abençoasse? Então, irmãos, muitas vezes não fazemos isso. E não podemos afirmar que os milagres só acontecem com as outras pessoas. Aproxime-se do Senhor. Não se acomode em meio ao sofrimento, à dor. Aprenda a depender do Pai com fé. Aproximar-se de Jesus. Tocar nas suas vestes. Gostaria de concluir essa mensagem dizendo: eu e você, nós fomos criados para a vida, nós nascemos para viver. Não permita que a morte tenha domínio sobre você. Clame no seu coração, chore se for preciso, abra depois então o seu coração para Jesus. Depois dessa intimidade com Ele, abra o coração para Jesus. Deixa Ele fazer um milagre na sua vida.
O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que agora vive em mim. Ele é a vida. E Ele quer ser vida em você. Ele quer restaurar a sua vida, colocar-te em pé. Abaixa a tua cabeça agora. Quero orar por você. Eu quero que você coloque a tua vida diante do Senhor. Pai querido, ó Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, porque nessa história que nós lemos, que conta da ressurreição da filha de Jairo e da cura daquela mulher que estava com hemorragia, nós podemos encontrar a tua maravilhosa resposta para o drama que muitas vezes enfrentamos nas nossas vidas. A cada passo, ó Deus, estamos diante de violência, de morte, de situação de dor. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha sobre nós. Meu Deus, que o Senhor entre em nossa vida e coração. Que o Senhor domine, ó Deus, que o Senhor seja o milagre que nós precisamos, o milagre que nós esperamos, a esperança viva. Ó Deus, entre no coração de cada um agora, que está suplicando a sua graça e favor. Ó Deus, que se dobra o joelho diante do Senhor, o coração diante do Senhor. Aplaca, ó Deus, a ira, dora, e entra sobre nós e nos traz paz e nos traz vida, em nome de Jesus. Transforma, muda a nossa realidade. Perdoa, ó Deus, os pecados. Abre o nosso entendimento e a nossa mente, em nome de Jesus. Que a vida nasça agora no coração de cada um que precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te traga vida a partir da decisão que você tomou nesse momento, em nome de Jesus. Amém.